Olá, seja bem-vindo ao programa Logística em Movimento, uma iniciativa da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ. A gente vai falar sobre intralogística. E para conversar com a gente, o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística aqui do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Meirim, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui de novo no Logística em Movimento. Meirim, eu queria que o senhor conceituasse intralogística para a gente. Bom, quando a gente fala de intralogística, a gente está falando da logística interna. Nos programas anteriores, nós falamos da parte inbound, que é a parte do recebimento da matéria-prima, das negociações com fornecedores, e falamos também da parte outbound, que é a parte de distribuição. Mas nesse meio da cadeia tem as questões internas da intralogística. E aí, quando a gente está falando de intralogística, a gente está falando de todas aquelas operações, atividades internas, que é a parte de recebimento do material, conferência, armazenagem, separação, expedição, embalagem, ou seja, após um momento de transformação daquele insumo num produto final, é necessário alguns cuidados para que aquele produto seja devidamente armazenado e no momento adequado seja entregue ao cliente. Então, o fluxo de informações também faria parte dessa intralogística? Em todo o processo logístico, José, tanto no inbound quanto no outbound, na intralogística, a gente sempre vai ter fluxo de informação. A informação ela circula por todos os lados. Então, por exemplo, se a gente vai estar recebendo uma carreta de refrigerante, a gente precisa ter informação de quantos pallets estão chegando para que a gente veja no armazém em que local a gente vai poder armazenar aquilo, se existe alguma impossibilidade daquilo ser colocado junto com outro produto. O tempo todo a logística ela tem que ser municiada de informação. A gente fala muito sobre capacitação do público interno, mas parece que as capacitações são isoladas. Seria necessário uma capacitação em cadeia? Talvez seria esse o termo para utilizar. O que eu tenho percebido é que cada vez mais as empresas elas buscam capacitar os seus times de uma forma um pouco mais integrada. Então, por exemplo, não adianta uma indústria de cerveja capacitar muito bem o seu pessoal de vendas, marketing, merchandising, se o pessoal do supermercado não estiver integrado com isso e não entender o porquê que as coisas estão sendo feitas daquela forma. Então, acho que é muito importante a gente cada vez mais buscar que a gente tenha capacitações integradas. Por outro lado, eu já vejo muita empresa premiando fornecedores, atuando junto no desenvolvimento de fornecedores, o que é muito bom. Então, por exemplo, nós estamos aqui para chegar agora na Black Friday, né? Agora em novembro. Então, vai ter um pico de vendas. Então, se a gente não tiver a preocupação de capacitar os nossos fornecedores para esse aumento de volume, pode ser que a gente faça tudo certo e aí o fornecedor não suporte esse volume. Então, a respeito dessa capacitação, cada vez mais a gente tem que buscar também integrar todo mundo da cadeia para se capacitar cada vez melhor. E aí, mais uma vez, entra não só a cadeia interna, mas também essa cadeia global aí de suprimentos. Quando a gente fala em logística, a gente está sempre falando intramuros e extramuros. A gente não pode só pensar naquele nosso quadradinho ali e fazer todo o nosso pedaço muito bem. A gente tem que fazer a bola girar e ela circular entre todos os setores, né? Não só internos, mas cada vez mais também transcendendo aos muros da organização. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão da cadeia como um todo, para a gente falar, olha, eu estou fazendo a minha parte bem, mas eu preciso auxiliar e entender o que o meu fornecedor e o meu distribuidor também precisam para que isso seja totalmente viável e tenha um fluxo contínuo, porque senão vai ter interrupção. O senhor mencionou que tem percebido que as empresas têm tido essa preocupação de treinar, né, os funcionários dessa forma em cadeia. Por que esse assunto tem sido trabalhado mais dentro das organizações? Tem se percebido essa necessidade ou o que levaria a isso? Do lado por exemplo, do pessoal de compras, eu tenho percebido que cada vez mais a gente precisa desenvolver os nossos fornecedores, porque senão toda hora você fica trocando. Então o fornecedor não te atendeu, você vai lá e troca. Aí substituiu, colocou um lá, não atendeu, troca. E aí fica trocando, isso gera desperdício de tempo e de recurso. Por outro lado, eu vejo que algumas empresas, em vez de ficar trocando, elas chamam o fornecedor e os ajudam a eles se desenvolver. Então chega o fornecedor e fala, olha, cara, o que a gente espera de você é isso aqui, e a gente vai te ajudar a se desenvolver para chegar até aqui. Então existem diversas empresas com programas muito bacanas de desenvolvimento de fornecedores, que tem como grande objetivo capacitar o fornecedor para melhorar o desempenho dele, porque acreditam que ele melhorando o desempenho dele vai te oferecer um serviço melhor. É uma logística sustentável, né? Verdade, porque senão você vai ficar trocando toda hora o fornecedor. A gente tem alguns segmentos em que isso é até meio perverso, né? Então você pega empresa de limpeza, aí troca a empresa de limpeza, mas na verdade o colaborador continua sendo o mesmo, só troca o uniforme. Não adianta de nada, né? Se a gente não for lá e desenvolver as pessoas para que elas efetuem aquela atividade de uma forma diferente, elas não vão conseguir melhorar, elas só vão estar com um uniforme diferente. Então, cada vez mais a gente percebe que é importante capacitar e desenvolver os nossos parceiros, sejam eles na parte inbound, como também na parte
show de bola, no sentido de ajudar os transportadores a entenderem como é que a coisa vai funcionar melhor, informar com antecedência que ocorrerão picos para que, por exemplo, os fornecedores de transporte se preparem de alocar mais veículos. Então é importante a gente ter informação, visibilidade da informação para todo mundo e capacitar cada vez mais todo mundo que faz parte dessa cadeia maior. E quais os benefícios perceptíveis? Questão de dinheiro, questão de tempo, quais seriam esses benefícios? Normalmente nós em logística trabalhamos com algumas dimensões, né? Uma delas é sempre buscar ofertar o melhor nível de serviço para o cliente, o que ele contratou. Então, o cliente cada vez mais quer serviços melhores em termos de prazo. A gente sempre trabalha num foco muito voltado para a otimização do custo, e aí a gente tem que abrir um parênteses, que é fazer redução de custo inteligente, não sair cortando coisas que vão trazer mais malefícios do que benefícios, né? É entender realmente em reduzir aquelas coisas que não agregam valor para a operação, né? E a gente sempre está falando na dimensão de tempo. Para nós de logística, tempo é um negócio crucial. Então, a gente sempre tem que olhar essas três coisas: a questão do nível de serviço ao cliente, a questão do custo e a questão do tempo que a gente consegue fazer essas coisas. Merim, muito obrigado pela sua